Era simples, humilde, sem beleza e sem atração. Tinha vida sofrida, do trabalho comia seu pão. Deixou toda a sua glória e viveu neste mundo de dor, para salvar da miséria alguém como eu, pecador. Estava perdido, mas Cristo me encontrou, deu-me sua doce paz, bênção que satisfaz. Fui redimido, seu sangue me lavou. Agora sou feliz na presença do meu Salvador. Com Jesus ao meu lado, não há nada que eu possa temer. Ele ajuda o cansado e dá forças para o homem viver. Nos momentos difíceis, quando tudo parece ruim, volve os olhos a Cristo, Ele mostra o caminho a seguir. Estava perdido, mas Cristo me encontrou, deu-me sua doce paz, bênção que satisfaz. Fui redimido, seu sangue me lavou. Agora sou feliz na presença do meu Salvador. Na presença do meu Salvador. Bom dia para você, bom dia. Estamos iniciando mais um culto matinal, graças ao Senhor. Ele tem nos conduzido com todo o seu carinho, com todo o seu amor, mais essa semana. Louvamos o nome dele por isso. Você está feliz por tudo que o Senhor Deus tem feito na tua vida? Escreve aqui no chat a tua gratidão.
Você está passando por algum momento difícil, angustiante na tua vida, alguma preocupação, alguma frustração, escreve aqui no chat o teu pedido de oração. Eu quero te pedir também que não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar o culto matinal e ajudar-nos na divulgação desse canal e desse culto. Esse mês nós estamos vendo essa mensagem especial, as parábolas de Jesus. Eu tenho certeza que as parábolas já têm falado fortemente ao teu coração e vão continuar falando, tá bom? E se você está contente com essas parábolas, se elas estão alcançando a tua vida, o teu coração, estão fazendo sentido para você, eu peço que você compartilhe esse culto para que também possa passar a fazer sentido na vida de outras pessoas. Nós vamos buscar a Deus nesse momento com uma oração. Convido você a se ajoelhar juntamente comigo, se você puder. Se não, ajoelhe-se aqui no seu coração. Santo Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Pai amado, pela graça e privilégio de podermos buscar o Senhor em mais essa manhã. Obrigado porque o Senhor tem transmitido a nós essas palavras tão maravilhosas, tão preciosas, ditas há mais de 2000 anos, mas que estão fazendo, Senhor, todo o sentido em nossas vidas hoje. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor envia a Tua palavra para trazer a nós conforto, renovação de fé e esperança. Entregamos a Ti nossas vidas, nossos corações, suplicamos que fale mais uma vez a nós, através dessa parábola, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos agora abrir nossos corações e ouvir a palavra do Senhor. Vamos de parábola? Vamos lá. Nós vamos continuar a parábola de Lucas no capítulo 13, no verso 20 e 21. Os dois versos nos dizem assim: perguntou mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo fermentou. Olha só, Jesus ele faz muitas comparações com o seu reino aqui na terra, seu reino vindouro, o estabelecimento do reino espiritual, né, o reino de graça. E agora nós temos esta comparação muito interessante, é semelhante. Jesus traz aqui a metáfora de uma mulher, digamos aqui fazendo um bolo, Então, uma pergunta para vocês aqui, só curiosidade: vocês já usaram o fermento assim num pão? Já ajudaram a fazer um bolo em casa? Eu sei fazer pão. Você sabe fazer pão? Sei fazer pão. Eu sei ajudar, William. Você sabe ajudar, né? Eu sei ajudar. Bolo eu tentei fazer uma vez. Eu acho que eu sei comer, mas tudo brincadeira. Como é o nome? Gente, Escola o quê? Olha só, no reino aqui apresentado por Jesus, nessa comparação, é tão interessante ele dizer que é semelhante a uma mulher que usa um pouco de fermento na massa. Eliseu, você ali que disse que já tentou ajudar, você olha para a massa que ela está em preparo, e a massa ela tem um certo volume, ela tem uma certa proporção. Lá em casa a expressão é usada assim: vamos pôr aqui para descansar um pouco, né? O que acontece com aquela massa? Qual é o efeito? Por que Jesus usou aqui essa metáfora do fermento na massa para comparar o seu reino? Eu acho interessante, William, que quando está se preparando ali o pão, ou preparando a massa, você não consegue ter noção do tamanho que tudo aquilo vai ficar a partir do momento que você coloca o fermento, né? O fermento é justamente para dar o crescimento à massa, para fazer a massa crescer, né? E em vários momentos, minha esposa fazendo pão em casa, em alguns momentos ela se surpreende com o tamanho que o pão fica, com o tamanho da massa, né? A massa cresce e aí depois ela põe no forno e ali ela continua crescendo. Em alguns momentos ela surpreende, em outros momentos não. Mas independente disso, sempre que se coloca o fermento, há um crescimento nessa massa, né? Então, talvez no início não dá para se perceber ou saber o tamanho que vai ficar, mas há uma certeza de que o fermento vai fazer a massa crescer. E isso a gente pode tirar depois aqui lições, né, espirituais, né? Com certeza. E quando você está fazendo pão,
Quem faz pão sabe muito disso. Você tem que amassar muito bem, né? Você amassa, fica sovando a massa e deixa, como o Eliseu falou, deixa para descansar. Depois que ele cresceu, você tem que amassar de novo, fazer a forma do pão e colocar no forno. Quando você amassa, ele murcha tudo de novo. Você pensa, poxa, não vai mais crescer, né? Cresce, porque o efeito do fermento, ele nunca acaba. Se você pega aquela massa, sobrou um pouquinho, não deu para fazer tudo, vou guardar na geladeira. Aquele negócio vai crescer e vai sujar toda a tua geladeira. Teve uma pessoa que colocou pensou assim, acho que eu vou colocar dentro de uma panela de pressão e vou colocar dentro da geladeira porque amanhã eu termino de fazer esse pão. A panela de pressão explodiu dentro da geladeira. Olha aí. Porque ninguém controla o efeito químico de um fermento. Não tem como você dizer assim, não, fermento, a partir de hoje você não vai funcionar mais. Você vai parar de produzir, você vai parar de crescer. Não tem como. Depois que o fermento entra em ação, ninguém freia o crescimento dele. A partir do e momento... na vida espiritual não é diferente. Quando você tem um encontro com o reino de Deus, porque Jesus fala assim, aqui compararei o reino de Deus. Quando o reino de Deus está dentro da minha vida, não importa o que aconteça, não importa as lutas, não importa as tribulações que eu vou passar, não importa se alguém vem e tenta me desanimar, me desestabilizar, me afastar do reino de Cristo, não importa as investidas de Satanás, o reino de Deus está dentro do meu coração, eu vou continuar crescendo e vou continuar expandindo para a glória de Deus. Que interessante. Você quer falar nele, viu? Rapidinho, o fermento em si, quando ele está fora da massa, às vezes a gente não percebe muito a utilidade, né? Mas quando ele é colocado na massa, é que a gente vê todo esse resultado, né? Então acho interessante isso, a gente tirar essas lições espirituais para a nossa vida. Muitas vezes as pessoas não dão o devido valor àquela obra que Deus deseja fazer na nossa vida. Mas a pessoa só vai entender isso a hora que ela permitir essa atuação dentro do coração dela. Ela vai ver o efeito. Quando você fala, você traz aí essa questão do fermento fora da massa e o fermento dentro da massa, e você falou aí que o reino de Deus, com este fermento em ação, ele não para de crescer. Você deu um exemplo agora aí que eu fiquei pensando, né? A panela de pressão explodiu. Isso então traz para nós, eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, que este crescimento ele é interno para o exterior. Então esta mudança ela tem que começar no meu interior, né? Teria algum efeito, Rogério, eu colocar aqui fermento químico ao lado da massa, vai massa, contempla esse fermento aqui, cresce. Ela iria crescer? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? Eu gostei desse exemplo que você deu. Vamos supor que você está fazendo um pão. Você amassou o pão e depois você pensa, eu esqueci de colocar o fermento. Eu vou salpicar fermento aqui em cima dessa massa e vai dar certo. Vai dar tudo certo. Não vai dar Não certo, vai né? dar certo. Então, A massa olha só, não querido, vai crescer. Querido amigo que tem nos acompanhado todas as manhãs, o reino de Deus, ele traz esta beleza do crescimento. Mas mais do que a beleza do crescimento, ele traz para nós a importância da interiorização de Cristo. Isso. A interiorização de Cristo na minha vida, na sua vida. Será que Cristo já está fazendo parte ativa na sua massa? A massa é você, não é? Será que Cristo está sendo ativo na sua vida? Por que será que eu não estou crescendo? Talvez, se este é o caso, não se desespere, tá? Não fique desesperado. Não pense que não tem mais jeito. Cristo continua agindo em todos aqueles que permitir. Apesar de não fazer parte aqui desses 2 versos, mas eu lembrei de algo muito interessante, Rogério, Eliseu, que este fermento que proporciona este crescimento, ele não é um intruso. Não, Ele não entra na massa e não, eu vou me misturar aí como você, mesmo que você não queira, porque você tem que crescer. Nenhum fermento faz isso. Não é? Nenhum fermento faz isso. E aí eu lembro daquele texto. Eis que eu estou à porta e bato. Alguém que bate a porta já está no lado de dentro? Não, está lá de fora. Ele ainda está no lado de fora. Então esta porta é o meu e o seu coração. Ela tem uma maçaneta um pouco diferente. A maçaneta dela é por dentro. Eu e você precisamos abrir, permitir que Cristo seja interiorizado na nossa vida. Claro. E tem uma coisa,
o efeito do crescimento não está na massa em si. A massa, ela vai continuar sendo massa. Ela exato. só cresce uma vez que ela foi fermentada. Isso. Então permita que o efeito do fermento na sua vida desenvolva em você crescimentos espirituais, né? E eu queria só completar o que você está falando, William. Eu achei muito interessante o exemplo que o Eliseu deu ontem, da irmã que encontrou ele com a esposa no metrô e identificou ele como se esse irmão, esse casal aí é da nossa igreja. Às vezes nós corremos o risco de achar que a aparência exterior é a demonstração do interior, né? Você observa que o fermento ele age de dentro para fora e não de fora para dentro. Você vai salpicar fermento na massa, não vai fazer ela crescer. Então, nós corremos o risco de achar que só porque eu tenho um vestuário impecável, norma, eu sou um exemplo de Deus para o mundo. Eu posso não ser. Eu posso me enganar quanto a isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o exterior só revela o que está dentro do meu coração. Eu não consigo fazer isso de dentro para fora. O exterior não muda o que está dentro. Só o interior muda o que está fora. Só um detalhezinho, William, antes da gente finalizar, a gente percebe que aí se cumpre, quando a pessoa permite Cristo atuar em seu coração, se cumpre aquela frase comum que a gente diz às vezes para as pessoas, né? Ó, fulano, quem te viu e quem te vê, né? Às vezes a gente usa isso, às vezes a gente usa esse exemplo tanto para o lado ruim, né? Às vezes uma pessoa que era boa se tornou má, mas também para o lado bom. Às vezes a gente vê uma pessoa que se transformou, e a gente fala, fulano, quem te viu e quem te vê. É a atuação de Cristo dentro de nós. Nós podemos entender que quando Cristo se faz presente, as nossas atitudes mudam. O nosso comportamento, as nossas ações, os nossos gostos, manias, né? E essa mudança ela vai se tornando natural, não como o Rogério falou, algo que é só para mostrar, mas é uma mudança interna que vai causando essa transformação e isso passa a ser notado também, né? Então, queridos, não se esqueçam, vamos tentar lembrar disso. Aqui compararei o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma vez misturado na massa, ele vai crescer, ele vai modificar esta massa. Como o Eliseu acabou de falar, e é muito interessante isso, não se esqueça, o nosso pensamento não deve ser, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Mas que possam dizer a nosso respeito, né? Quem te viu, quem te vê. Tantos exemplos bíblicos nós temos de personagens que foram drasticamente transformados, sim, positivamente, através deste fermento que modificou a sua massa. Eu desejo que este bom fermento, Jesus Cristo, possa transformar a sua vida. Amém. E você se renda a Ele, permita essa mudança do interior para o exterior e que produza muitos frutos, como as outras meditações que nós temos acompanhado manhã após manhã. Deus te abençoe, é muito bom ter você conosco. Até amanhã, se Deus nos permitir. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia, mais uma vez estamos aqui. E pastor, estamos chegando ao final da semana, hein? Quero perguntar uma coisa para o senhor. Quando o senhor ouve as parábolas, o senhor logo pensa em coisas do seu dia a dia? Ou o senhor pensa mais num ambiente assim, mais global? Depende da parábola. Depende da parábola. Depende da parábola. É isso mesmo, o senhor tem razão. Eu nunca tinha pensado nisso. Cada parábola a gente reage de uma forma, né? É verdade. Da dracma perdida, por exemplo, é muito interessante, né? Você pode ter alguém perdido dentro da sua casa. Verdade. E às vezes ele vai à igreja. Né? Mas completamente no automático, Mas né? ele está no automático. É uma pessoa que está perdida, né? Até ele reconhecer. E o que segredo, ele tem um Salvador, né? O segredo é limpar a casa, né, pastor? Limpar a casa. Tirar as impurezas. Limpar. Tirar as impurezas. As né? coisas que nos fazem... Dar uma olhada na internet, o que está passando por ali, né? Verdade. Os livros, a música, o ambiente. Fica a dica. Não se esqueça. Se você quer que alguém que está na sua própria casa seja resgatado por Jesus, você tem uma parte nisso. Limpa o ambiente. Não é, pastor? Bom, nós estamos aqui por causa da oração, né? E a oração de hoje vai ser para duas pessoas
que serão sorteadas na roda da oração. Você já sabe, durante o mês inteiro estamos colocando a roda gira e um dos nomes, 2 nomes, são sorteados por dia. A gente tem notado que os meninos não aparecem muito nesse sorteio aí. É porque os meninos participam menos, né? É isso mesmo. Como elas participam mais, elas aparecem mais. Aparece mais. E são mais abençoadas. O nome vai para a roda, ganha a oração. Né? É isso aí. Então é avisar para as meninas, convidar os meninos para assistir um pouquinho também. E participar, né? Olha lá. Vamos lá, quem será agora o nome de hoje é... Tânia Pellegrini. Olha aí, vou anotar aqui. Tânia Pellegrini. Nome bonito, né? Pellegrini. Pastor, queria ter um nome espanhol assim, ou sei lá. Será que esse nome é espanhol, italiano? Você pode mudar no cartório. Pode? 1 milhãozinho. 1 milhão? Eu não sei quanto é. Não brinca não, pastor. Vou continuar com Pereira mesmo. Tânia Pellegrini. Tânia, olha lá. E já está rodando para o próximo, né? Que é... Essa aí já foi saiu. Ontem, não foi? Foi ontem. Foi ontem mesmo, tá Foi aqui, ontem. ó. Ih, já rodou de novo. Vamos lá. Então, tchan. Olha de novo. Fátima Lourdes de novo. Já foi também. Menino, hoje foi as 2 de ontem. Deixa eu ver. É isso mesmo. Não, essa roda aí tá cansada, hein, Frank? Depois, Frank, você tira e dá uma lixadinha nela. Maria da Paz Silva. Maria da Paz. Nessa casa deve ser uma paz, né? Que seja, né, pastor? Tomara, Maria da Paz, né? Deve ser uma paz no trabalho. Ai, tomara, pastor. No metrô. Será muito bom se for. Olha, a Tânia e a Maria da Paz hoje receberão as orações do pastor, as minhas e as suas, né, pastor? Porque nós iremos orar durante o dia inteiro. Então, não se esqueça. Nós vamos nesse momento nos ajoelhar. E você vai orar aí na sua casa também pela Maria da Paz e pela Tânia. Oremos, pastor. Oremos. Nosso querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos mais uma vez por estar diante da tua santa presença. Nós te agradecemos pelo trabalho dos teus santos anjos em nosso favor, que nos livram de muitos males e perigos, que nos acompanham desde a hora do nosso nascimento, e estarão conosco até o dia da nossa morte, ou o dia em que nos encontraremos com o Senhor Jesus. Amém. Nós te agradecemos pelo trabalho do teu Santo e Bom Espírito, que tem trabalhado em nosso coração, para cada dia mais buscar a tua palavra, buscar a conversão, buscar ser mais semelhante a ti. Nós te agradecemos por tudo e queremos te pedir especialmente pelas irmãs, as senhoras que apareceram ali para a oração, a Tânia Pellegrini e a Maria da Paz. Realmente, Senhor, que esse nome possa se cumprir na vida dessa irmã, Amém. Maria da Paz, e que a Tânia também tenha uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de realização, tanto ela quanto seus parentes. Pedimos que possa satisfazer seus desejos, suas orações, especialmente em favor da vida de seus filhos, seus parentes, a fim de que eles possam prosperar na parte material. Amém. E especialmente que possam sentir a sua paz e possam prosperar na vida espiritual, se preparando para encontrar com o Senhor Jesus, para assim podermos viver naquele lugar de felicidade, onde não existe perigo, não existe insegurança, não existe maldade, mas um lugar bom, um lugar de felicidade. Amém. Nós te pedimos que as abençoe a nós também e a todas as pessoas que estão assistindo esta programação, que elas possam sentir a sua paz, elas possam também indicar esse programa a outras pessoas que estão sofrendo. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Chegamos novamente ao final de mais um culto. E pastor, eu falei
ontem que eu gostaria de ver qual a sua parábola preferida. Que você escrevesse aí a sua parábola preferida. Hoje, pastor, eu queria que o pessoal, enquanto acontece o hino final, que agora é o momento do nosso louvor final, né? Enquanto você canta o último hino, escreva aí pra gente qual é a parábola que você acha mais difícil de se cumprir na sua vida. Aquela que te traz mais lição, que te incomoda mais e que você precisa melhorar mais. Será que dá para escrever isso? Dá. Dá, não dá? Dá. Eu vou escrever a minha. Eu vou escrever. Igual eu falei. Não sei se foi segunda ou se foi terça que eu falei. A que é mais difícil para mim é a parábola do filho pródigo. Muitas vezes eu sinto dificuldade para receber de volta aquela pessoa que fez um monte de besteira. Para perdoar totalmente aquela pessoa, né? Eu te peço suas orações. Pastor, não vou perguntar para o senhor qual que é a sua mais difícil, não. Mas eu quero dizer uma coisa. Se o senhor tiver um tempinho, escreve lá no chat. Tá bom. Tá bom? E você que está escrevendo aí, continue escrevendo. Mas agora que iremos nos despedir de você, cante conosco esse último hino. E não se esqueça de deixar o seu like aí antes de ir embora. Tchau, pastor. Tchau. Tudo de bom? Até amanhã. Era simples, humilde, sem beleza e sem atração. Tinha vida sofrida, do trabalho comia seu pão. Deixou toda sua glória e viveu neste mundo de dor, pra salvar da miséria alguém como eu, pecador. Estava perdido, mas Cristo me encontrou, deu-me sua doce paz, bênção que satisfaz. Fui redimido, seu sangue me lavou. Agora sou feliz na presença do meu Salvador. Com Jesus ao meu lado, não há nada que eu possa temer. Ele ajuda o cansado e dá forças para o homem viver. Nos momentos difíceis, quando tudo parece volve os olhos a Cristo, Ele mostra o caminho a seguir. Estava perdido,
do meu Salvador. Na presença